Olha, vai abrir, a partir deste final de semana, a corrida para uma cadeira do Tribunal de Contas do Estado. O conselheiro Antônio Honorato realiza amanhã sua última sessão como conselheiro do Tribunal de Contas, porque no sábado ele completa 75 anos. E ao completar 75 anos, ele deve se aposentar conforme o rito legislativo, conforme o que está na lei, compulsoriamente. Essa cadeira é de indicação política. E já está assim, ó, cheio de deputado, de aliados do governador, querendo esse passe para o Tribunal de Contas. Conforme eu apurei, entre ontem à noite e hoje pela manhã, existem 2 nomes fortíssimos para essa cadeira. O primeiro nome é o do deputado federal Otto Filho. Não é a primeira vez que o nome de Otto Filho surge nessa Bolsa das Apostas. No início do ano, houve essa movimentação. Tanto que o senador Otto Alencar, a gente o entrevistou aqui na nossa bancada. No Boa Tarde Bahia. A gente conversei com ele também em reservado. Ele negava de maneira veemente qualquer movimentação nesse sentido, mas me parece que o cenário mudou. Política é igual nuvem. Cada hora está de uma forma. E aí há uma tendência para que o PSD indique essa vaga. Caso não ocorra a indicação de Otto Filho, quem está na segunda colocação nessa filinha é o deputado estadual Adolfo Menezes, ex-presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, dentro de um acordo em que Adolfo assumiria a cadeira de conselheiro e a sua esposa, Denise, que foi candidata derrotada na última eleição em Campo Formoso à prefeitura da cidade, ela seja candidata a deputada estadual. Por que fica nessa dimensão do PSD? Porque as 2 últimas cadeiras vinculadas a Tribunal de Contas, que foi do TCM, houve uma movimentação mais restrita ao PT ou lideranças do PT. Vale lembrar que a Aline Peixoto foi indicada ao TCM por uma articulação que envolve Rui Costa e o governador Jerônimo Rodrigues, ambos petistas, e Paulo Rangel, também sob indicação do Partido dos Trabalhadores. Nesse jogo de xadrez, e conforme Jacques Wagner costuma dizer, se há unidade do grupo, é porque os troféus são divididos. Então, a cadeira deve ficar com algum filiado do PSD. Da Rádio Band News FM, Alessandra Tanuri, advogada especialista em direito digital no âmbito da proteção dos direitos da personalidade de crianças e adolescentes. Já desejando uma ótima tarde. Obrigado, bem-vinda. Muito obrigada a vocês pelo espaço de fala. É exatamente isso, né? Eu acho que eu tenho sempre começado agradecendo, porque o momento de nós podermos falar sobre o tema é exatamente esse, é interesse de todos em qualquer local que a gente está presenciando, o assunto venha a ser quais são os mecanismos que nós podemos realmente fazer valer essa proteção para as crianças. Então, muito obrigada também por essa oportunidade. Alessandra, a gente tem acompanhado o noticiário do mundo jurídico, que a gente brinca que o Boa Tarde Bahia é o ponto de encontro de política, economia e justiça, e sempre quando há fato novo a gente busca trazer profissionais baianos que são daqui para poder repercutir. Foi uma decisão que aconteceu no Acre, dada pela Justiça do Acre, que justamente reacende um debate sobre os limites da exposição infantil nas redes sociais. Uma juíza proibiu os pais de divulgarem imagens do próprio filho de forma excessiva na internet, reconhecendo oficialmente uma prática que é definida como superexposição, que existe até um termo em inglês, overshading. Isso. Essa decisão inédita cria, claro, uma jurisprudência, um possível embasamento para outras ações em outros estados, inclusive o nosso, porque é algo que ainda não está regulamentado, vamos colocar assim, na letra da lei expressamente. Então, nessas brechas, a Justiça precisa dar essa resposta quando ela é indagada. Acredita que é um assunto que vai, como a gente costuma falar no popular, dar pano para a manga nas discussões jurídicas futuras? Bom, então,
Na verdade, nós estávamos ansiosos por uma decisão nesse sentido. Eu vou retroceder um pouquinho só para poder explicar ao público que está nos ouvindo do que se trata, inclusive, essa denominação de sharing. É uma palavra que hoje ela é mundialmente conhecida, ela já integra vocabulários, inclusive, de outros países, e nós estamos importando e estamos nos familiarizando em vamos dizer assim, falar que este fenômeno da hiperexposição das crianças na internet, quando feita pelos pais, ela possui um nome específico que vem a ser o sharing. Por quê? Porque o sharing é uma junção de duas palavras, que é o share, que é o dividir, pelos parentes. Então, é uma forma de parentalidade compartilhada. Então, ele dá nome a um fenômeno, né? Então, assim, os pais, eles possuem uma liberdade para exporem seus filhos na internet? Sim, possuem. Também garantidos na Constituição a sua liberdade de expressão. Mas essa liberdade, ela não é absoluta. E, ao fazer de uma maneira exagerada, exacerbada e sem nenhum tipo de ponderação, você cria o oversharing, que é a hiperexposição dessa mesma prática. E quando feita dessa forma, completamente sem supervisão e muitas das vezes com intenções de monetizar a sua própria criança ao expor, né, você está criando uma série de situações que violam direitos das crianças, inclusive de imagem, de honra, de privacidade, as quais elas, enquanto sujeita de direitos, possuem, independente do seu também direito de expor como pais, né? Então, a decisão que a juíza do Acre proferiu, ela é um grande ganho, porque quando as crianças elas são colocadas na internet, elas não possuem um sistema legal ainda no mundo virtual, e ainda que o ECA e a Constituição, e ainda que outros normativos jurídicos nossos também sirvam para o mundo virtual, sem que você precise estipular serve para o mundo virtual, porque eles são sistemas de proteção, e no âmbito geral, o princípio da proteção da criança, ela é absoluta, mas nós não temos ainda uma regulamentação de trabalho artístico infantil na internet, como nós temos, por exemplo, para uma propaganda, para quando as crianças, elas precisam ser expostas. Então, é necessário de que as crianças, quando estejam na internet para esses fins de propaganda, elas tenham um alvará judicial, elas tenham uma autorização, para que elas tenham um acompanhamento. Então, acho de que, como você falou, tipo, o sharing que a juíza do Acre, ela identificou como danoso para as crianças foi num caso de pais separados, aonde a mãe era influenciadora, aonde o pai estava expondo a criança a fim de colocar, enfim, né, situações ali. A criança vira um produto, né? Isso, a serviço da rede social da mãe. Exatamente. E aí ela viu realmente de que o que acontece? Não existe muita informação por parte dos pais de que eles podem ser responsabilizados, tanto civil quanto penalmente, por essas exposições que não levam em conta também o consentimento de um menor, porque eles também são incapazes. Entretanto, nós e a grande maioria dos pais, vamos falar só dessa parte que não monetiza, a grande maioria dos pais que colocam as fotos das crianças na internet fazendo o novo álbum de fotografia sim. que nós tínhamos antigamente. Faz até um perfil do Instagram, né? Para fazer o passo a passo, etc. E tal. Por diversos motivos, né? Sim. Por compartilhar o tal do share. Você quer compartilhar os ganhos, você quer compartilhar o desenvolvimento. Minha filha mesmo já faz, já pede. Papai, vamos tirar foto? Então já é a criança já começa a se sentir participante daquele contexto, daquele processo. Naquele momento. Quando essa criança, ela começa muitas vezes a virar adolescente, por exemplo, ela pode virar e falar: papai, eu não gostei daquela foto que você colocou na internet há tempos atrás. Então, assim, tempos atrás você colocou, isso é uma das coisas, né? Então, assim, tempos atrás você colocou uma foto, hoje eu estava vendo um depoimento de uma pessoa que me procurou, e dizendo, olha, aqueles piniquinhos que a gente compra na Fisher Price, não sei o que toca a música. Gente, eu tenho vários vídeos, ela me contando. Eu tenho vários vídeos do menino ali, que toda vez que ele ia fazer pipi, não sei o que, o negócio saía correndo, enfim. E aí, agora, meu filho adolescente virou e falou: mãe, na escola, existem pessoas que têm acesso aos meus vídeos, entrou no Instagram da minha mãe e viu eu naquela situação. Um tipo de bullying. Então, aí isso vira uma situação possível
de bullying, de meninos que não conseguem lidar com aquela exposição, porque as crianças e os adolescentes acabam sendo, né, submetidos a essa posição vexatória, acabam, inclusive, muitas pessoas podem vir a acontecer também de pegar essa determinada situação e ameaçar de expor mais ou ameaçar de mostrar. Então, aí você entra naquela situação de intimidação sistemática. Então, retirar esse conteúdo da internet, ele, né, é exatamente hoje o que todo mundo começa a conversar, e aí pode, não pode, qual é o papel da plataforma, qual é como é que a gente pode fazer valer isso. Nós não temos o direito do esquecimento. E mesmo que tivéssemos, e hoje estamos sim tendo muitas ferramentas, o STJ tem um precedente de retirada de conteúdo em 24 horas, quando provado estar sendo danoso para aquela criança exposta ou adolescente. Mas vamos conversar de uma maneira prática. Eu mando uma coisa para você, você manda para alguém, que manda para alguém, que manda para alguém, e aí eu tiro do YouTube, isso deixou de valer, isso deixou de existir? Então, agora grega. Então, isso é o sharing. O sharing e no embasamento, ela fala exatamente sobre isso, que você pode compartilhar os momentos, né? Ninguém está aqui dizendo que não existem direitos para que você o faça. Nós vivemos no mundo da internet, nós não temos como retroceder, nós temos que arranjar meios de evoluir junto. Mas é um ambiente realmente perigoso. Ao colocar uma foto, ou um vídeo, ou uma situação, você está expondo a sua criança a uma série de situações. E olha que a gente está aqui falando só nesse âmbito mesmo de desconforto, de bullying. Fora os criminais, né? Mas uma imagem colocada na internet, mesmo que pelos pais, para quem está mal intencionado do outro lado da tela, ela vira uma imagem que pode ser utilizada pelo IA, que pode ser colocada, né, dentro de plataformas de jogos, onde aquela criança tem uma interação e acha que está tendo interação com um perfil X, mas não é. Então, essa decisão, voltando aqui para a primeira pergunta, foi muito boa, porque hoje o Sheraton está sendo dado luz à questão, está sendo dado luz a esse repensar. Vamos tentar expor menos. Crianças que nós costumeiramente colocamos sem blusa, ou no mar, ou chupando picolé, ou etc e tal. Você está aumentando cada vez mais uma série de situações possíveis de acontecer e que estão acontecendo muito, né? Bom, para quem sintonizou o rádio agora, a gente está batendo um papo bem interessante, já vi que vai ser muito mais profundo do que a gente supõe, com a Alessandra Tannuri, advogada especialista em direito digital no âmbito de proteção de direitos de personalidade de crianças e adolescentes. Eu vou pegar um outro exemplo, Sim. Me perdoe se eu vou te colocar numa fria, mas há alguns meses ganhou notoriedade aí um missionário mirim, né, um adolescente de 14 anos, o nome dele é Miguel Oliveira, né, e uma decisão do Conselho Tutelar, né, da região onde ele mora, acabou que meio que proibindo, pelo menos parcialmente, que ele continuasse realizando eventos de cura, né, que eram bastante questionados, mas bastante questionados, cuja metodologia era questionada. E o Conselho Tutelar foi em cima dos pais. Se a gente criasse um paralelo, até porque ele atuava muito nas redes sociais, se a gente criasse um paralelo com esta decisão, elas têm conexão em relação à vulnerabilidade daquele jovem ali ainda de 14 anos? Total, porque o Sheraton, que da juíza que nós estávamos começando, né, ela fala sobre a exposição de fotos e de compartilhamento de dados daquela criança vulnerável nos meios sociais. O Sheraton, ele ganha também uma outra denominação, que é o comercial, quando existe uma monetização que não tem necessariamente de que ser em dinheiro. A partir do momento em que você deixa ou que você induz que o seu filho continue naquela plataforma ou naquela situação, engajando e ganhando benfeitorias que são resultados dessa performance do seu filho, ou dançando ou cantando, ou abrindo inbox, ou fazendo propagandas, né, etc. Você está colocando o seu filho em uma situação, primeiro, de que pode ser encarada como exploração do trabalho infantil. Isso é o que o Ministério Público tem atuado bastante e tem feito um trabalho muito, 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 muito bacana. Eu tenho acompanhado, inclusive, a minha tese de mestrado foi sobre a necessidade de regulamentar esse sharing comercial por conta dos pais se utilizarem, sim,
da criança e negligenciarem futuros problemas que essa criança vai vir a ter por estar trabalhando, sim, de forma não autorizada. Trabalho infantil, vamos começar do princípio de que ele é um trabalho proibido. Sim. Né? Então, a gente começa daí e mesmo quando não proibido, quando existe uma brecha na lei para que ele possa exercer um trabalho infantil artístico, existe um arcabouço de proteção em torno disso. Então, essa criança, ela estava, de fato, fazendo algo que ela não tem noção do alcance. Influenciadores também influenciam outras crianças e o seu semelhante. Então, você estava falando da sua filha, eu também sou mãe de uma menina de 9, sou mãe de um menino de 13. E o poder do influenciador, ele é muito... Gigante. Não, é muito poderoso. Gigante. Uma criança de que tem um acesso a conteúdo, porque os perigos da internet, eles se resumem a conteúdo e contato. Né? Então, você tem o conteúdo inapropriado, você tem conteúdo diversos, de todos os tipos, e você tem de contato, de pessoas saírem daquele universo que mantiveram contato com você dentro daquele ambiente e marquem fisicamente, de fato, de se encontrarem e realizarem ali o que eles planejaram naquela situação desvigiada. Né? Então, o seu poder de parentar, ele precisa entender também que você pode ser responsabilizado pela negligência e pela omissão em vigiar e em saber do que está acontecendo com aquela criança que está próximo de você. Agora, doutora, foi de um tópico que eu trouxe dos nossos comentários da primeira resposta, mas que aguça também a curiosidade sobre este caso específico. Como eu disse, tem mães, pais que criam, assim que o filho nasce ou antes do filho nascer, sim, criam um perfil no Instagram, mesmo que seja um perfil fechado. Aí coloca ali só quem? A família, os amigos, para terem acesso aos conteúdos. Começa a fazer como um pré-parto, né? Assim, primeiro a mãe grávida, etc. e tal, para depois seguir com os meses. Acho engraçado, porque, por exemplo, no meu tempo, que não tinha rede social, não tinha essa internet popularizada, eu lembro que meu pai e minha mãe todo mês tinha a fotografia do mês, né? Para fazer o álbumzinho, né? Até completar um ano. E hoje isso está nítido nas redes sociais, a ideia do mensário, a ideia de você ter publicações específicas na rede social do seu filho. Sim. E que, de alguma forma, aí eu até conversei com uma amiga que fez isso, falou assim, não, mas isso daqui é a história dela. Quando ela tiver em determinada idade, eu vou passar o login, a senha para ela continuar com... Aí, se ela quiser arquivar, ela arquiva. Se ela quiser continuar, continua. Até porque também vai ser uma forma... Aí, essa minha amiga falando assim, futuramente, de eu também ter acesso ao que ela está acessando, para poder ter noção do que ela tem acessado nessa rede, que no caso, nesse perfil que ela criou desde o início. Só que tem um detalhe que muitos adolescentes têm feito isso, têm feito o perfil, vamos dizer assim, o perfil oficial, o perfil que a família tá, esse perfil que pode ser passado para ela, e tem um outro perfil que é só dos coleguinhas, só dos amiguinhos, que a família não tem acesso. Sim. Então, vamos lá. Nesse quesito do perfil que a mãe cria, pode ser impactado por essa decisão, pode ter, antes mesmo dele nascer, já ter um perfil, já com o nome da criança e já expondo esse procedimento, mesmo que seja algo só restrito à família, pode ter algo nessa situação, ou não, ou só se realmente tiver algum tipo de, vamos colocar assim, saia justa, um bullying, ou uma superexposição no sentido comercial, é que há essa proibição, essa restrição. Olha, são vários pontos, né? Então, assim, eu parto do princípio de que ao criar uma rede de segurança aonde você só expõe os seus filhos e até você própria e até o seu cotidiano para um número limitado de pessoas, você está fazendo o que hoje as pessoas deveriam tentar fazer, né? Porque nós não estamos fazendo isso. Nós estamos abrindo de todo e qualquer forma, todo e qualquer foto, sem levar em consideração que ali tem um uniforme escolar, sem levar em consideração que você está, na verdade, dando todos os
o dia a dia e todas as informações, não só de onde você mora, como o carro que você tem, como aonde a criança estuda, como a criança é acessível, em que lugar e quais horários mais vulneráveis. Perfeito. Porque você diz tudo isso, nós dizemos tudo na internet através das nossas exposições ou através das interações. Eu estou conversando com você, mas tem o menino que está aqui que eu não me preocupo. Então, eu sempre volto para que todas essas situações, de qualquer maneira, quando a gente para um pouco para pensar de que não temos o controle, e que do outro lado tem pessoas querendo saber onde que estudam, tem pessoas querendo saber qual é o horário que sai de casa, tem pessoas querendo saber que horas é aquele balé, onde é que faz aquele tênis, tem pessoas querendo saber. E quando a gente é do meio, quando nós estamos inseridos dentro dessa rede de proteção, eu sou, inclusive, membro da Comissão de Proteção de Criança e Adolescente da UAB e de outras redes de enfrentamento a esses crimes digitais, né, como desafios digitais e outras formas de novas violências e novos trabalhos infantis. Então, a gente vê que é do lado, não é? Tem mais aquela coisa, nunca vai acontecer comigo, vai acontecer. As estatísticas mostram que, inclusive, quem abusa está muito mais próximo do que se imagina, sempre, né? E eu queria tocar num ponto interessante que você falou, que é justamente assim. Para mim, a criança, ela é um sujeito de direitos, ela tem direitos de imagem, privacidade, honra, e ela precisa de um ambiente absolutamente, vamos dizer, propício ao seu desenvolvimento e o seu desenvolvimento saudável. Então, ao criar uma imagem desde pequeno, onde você não tem nenhum poder sobre isso, que você não tem ciência sobre isso, onde você tem todos os seus passos monitorados, aí você tem uma mãe que acha que em determinado momento eu vou lhe dar a chave daquele arquivo que eu criei para você. Isso. Só que aquele arquivo que eu criei para você, ele ganhou uma coisa que nós falamos muito, que chama-se rastro digital. E aquela criança ou aquele adolescente pode não estar de acordo nem com o que foi feito, nem como ela se sente a respeito de hoje ela não poder retirar o que já foi visto por tantos e o que já foi usado e manipulado e divulgado para todos. Perfeito. Existem estatísticas e eu não vou dizer muito nem estatísticas, mas existem, porque a gente lê, a gente estuda, eu sou uma acadêmica, mas eu tenho um filho adolescente. Meu filho adolescente, ele não gosta, ele se sente constrangido. E não é só ele. 72% dos adolescentes se dizem constrangidos pelas postagens feitas pelos pais. Nesses 72%, você já começa a entender de que a partir dos 7, ou a partir dos 9 anos, elas não têm muita noção, porque existe muito pai que, inclusive, ao monetizar a criança, quando a criança faz, eu não quero mais fazer recebido, eu não quero mais isso, agora é hora de brincar, só que aquela menina virou a fonte de renda da família. Ganha pão. E aí o pai vira e faz assim, não, mas agora você precisa, se você não fizer, eu também não vou lhe amar. Então, a criança também ainda não tem voz para o enfrentamento. E olha, né? Que nós temos adolescentes, crianças que dizem ou não. Sim. E tem uma onda agora na internet também, que são os influencers portadores de necessidades especiais. Eu vejo mães que se aproveitam de situações com deficiência, que para criar meme, pra provocar etc. uma e tal, comoção, né? que essa daí pode não ter a noção de dizer o não quero, ou não quero dessa pessoa, se torna o negócio engraçado e fica ali filmando, né? Então tem esse outro lado também da história que está começando a virar uma febre nas redes sociais. O etarismo, né? As brincadeiras com mães, com avós. Isso. Que as pessoas, no começo, elas reagem de verdade. Depois de um tempo, elas começam a perceber que aquela reação abrupta gerou uma repercussão tal. E elas começam a aceitar, mas aceitam em troca do retorno financeiro. Sim. O foco é o pecuniário, né? O financeiro e tal. Mas aquilo vai ter um ônus depois, porque ela vai virar meme. E ela está preparada para aquilo. Então, eu acredito que tudo isso acaba, como o Vitor bem colocou, isso gire no mesmo entorno, né? Olha, todo o ordenamento jurídico e toda a sociedade, assim como os pais e assim como o Estado, são corresponsáveis em proteger uma criança e um adolescente, principalmente porque eles ainda estão em fase de poderem precisar de um adulto com plena capacidade de decisão, decidir por ele em questões que ele ainda não está preparado para tal. Sim. Então, o dever de parentar e enquanto pais, inclusive, é de entender que aquele consentimento daquela criança
é mais do que necessário. Hoje, as legislações, a Alemanha, a França, existem já muitas regulamentações muito boas e que nós estamos em vias de ir no mesmo sentido, não vou dizer copiar, mas sim de fazer da mesma forma, porque precisamos, e eu também sou uma defensora dessa causa, de que precisamos colocar o que, para mim, é mais uma forma de protegê-los. E mais uma forma de protegê-los é pedir o consentimento dessas crianças, de que nós estamos expondo a sua imagem para fins tal e fins de entretenimento. Você se importa? Isso lhe constrange de alguma maneira? Isso lhe causa algum desconforto se seu coleguinha tiver acesso? Ou se o seu professor? Ou se no seu hall de amigos? Ou até para você próprio, você com você sozinho. Isso te incomoda? Então, dessa maneira, nós estamos partindo do princípio de que eu lhe respeito. Eu lhe respeito você tendo qualquer idade. E isso é muito forte, isso tem que estar presente na mente de pais, na mente de professores, na mente de escolas. Então, quando você pega uma criança que tem um gracejo, que gosta de se expor, possa ser que aquilo seja também só temporário, não quer dizer que aquela menina nasceu artista, porque as crianças, elas são dotadas de... elas são destemidas, elas são entusiastas, a minha filha também dança, a minha filha também brinca, a minha filha também sabe todas as músicas, mas, do outro lado, tem uma pessoa como eu, mas também não estou ditando que seja regra e também não estou dizendo de que toda a mãe tem que seguir o que eu faço, mas a maior forma de você proteger é você fazer com que sua criança tenha consciência. Por que acontece isso? Um adulto, eu falo isso sempre, um adulto que fica 24 horas, que já me perguntaram assim, bem em programas de rádio, mas o pai fica 24 horas no celular e aí está querendo que o filho faça diferente? Então, assim, qual é a questão? O pai é um bom mau exemplo, mas o pai não está sujeito aos perigos porque o pai sabe como identificar. Ou deveria saber, pelo menos. Mas normalmente, quando você... Ou deveria saber, gente. Isso. Mas, mesmo nós, adultos, que estamos aí, caindo em golpe, sendo vítimas de vozes que são manipuladas e que são distorcidas, vítimas de... A gente recebe e-mails ou recebe o WhatsApp com todas as suas informações de banco, mandando simplesmente você clicar, em 2 segundos você já acabou com tudo e você já deu todos os dados. Então, mesmo nós que sabemos que essas coisas existem, que estamos vivendo o pior momento nesse sentido, não temos uma legislação ainda que vá conseguir punir essas crianças que estão imoderadamente expostas e que estão exploradas de forma trabalhista, inclusive, nos seus direitos. Você ainda está tentando ver uma forma de chamar atenção, diz que abuso, né? Tendo espaços de fala como esse, onde uma pessoa que tem uma instrução a mais vem falar, como o Ministério Público também faz palestras. Mas nós voltamos para a questão da informação. Os pais sempre possuem a obrigação de proteger a sua criança. E você precisa proteger a integridade física, você precisa proteger a sua criança, deixando ela ser criança. Mas hoje tem um agravante, você precisa mostrar para a criança quais são os perigos. Eu fui fazer uma palestra numa escola, as crianças elas não sabem identificar que do outro lado existe uma pessoa lhe ameaçando. Ela não sabe identificar que aquela pessoa que está se passando por uma criança, na verdade, é um pedófilo. Adulto, né? Então, aquela pessoa faz assim, eu sou uma criança, mas eu quero uma foto sua de top ou de shortinho ou isso e aquilo. Né? E começa uma relação que hoje, assim como o Sheraton, que muitas pessoas criticam, porque, por que usa essa coisa americana? Mas existe também uma outra que chama grooming, que são os homens ou mulheres mal intencionados e sexualmente, né, pervertidos ou doentes naquele sentido, eles têm uma estratégia de captação do mais vulnerável. Então, eles sabem exatamente quem está do outro lado desinformado e vulnerável àquilo. Então, se fazem de amigos, pedem, depois de algum tempo, fotos, pedem confidências. E quando vê que está na mão, ameaça a criança. E aí você vê crianças, existe uma estatística de mais de 424% de procura no SUS de crianças e adolescentes com distúrbios de se mutilando, oriundos de internet. Então, gente, isso é muito alto.
muito alto. Então, os desafios na internet também são por conta dessa manipulação. Se você não cheirar o desodorante, olha quantas pessoas morreram, olha quantas crianças tiveram as suas infâncias, suas vidas. Né? Os desafios. Os desafios. Porque dentro da sua casa, como eu falei, voltando aqui no ser mãe, você precisa ter um contato direto com seus filhos. Você precisa entender o porquê que aquela criança está 24 horas ali, o que está acontecendo. Né? Não sou psicóloga, sou advogada, tenho especialidade, mexo, na verdade, com todo esse universo digital, mas dentro de casa, isso também é um problema para mim. Também é a minha preocupação, eu também vivo o que eu falo. Então, nós precisamos antecipar algumas coisas, não é botar medo nas nossas crianças, não precisa ser encarado dessa maneira. Mas gerir, maneira. né, doutor? Né? Alessandra, queria te agradecer pela disponibilidade de ter vindo aqui ao nosso Boa Tarde Bahia, dizer que os microfones estão sempre abertos. A gente conversou com a Alessandra Tanuri, ela que é advogada especialista em direito digital no âmbito de proteção dos direitos e personalidade de crianças e adolescentes. Obrigado, Alessandra. Muito obrigada e novamente me faço à disposição. Por favor, a gente precisa. A gente recebe aqui na nossa bancada, com muita alegria, Alan Miranda, roteirista, ator, diretor e professor, e também o João Lima, ator e diretor, que nós vamos bater um papo sobre teatro e também sobre O Sapato do Meu Tio. Mas não é do meu tio o sapato, não, viu? É o nome do espetáculo. Satisfação em recebê-los aqui, Alan e João. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado, Vitor. Obrigado, Felipe. Prazer estar aqui na Band. A satisfação é nossa, né? E também obrigado pelo espaço aqui para gente divulgar a arte e cultura, que é sempre muito importante, né? O sapato é do seu tio? Não. O sapato do meu tio é um texto lindo, mas lindo. Queria dizer, antes de te conhecer pessoalmente, né? Alan é meu irmão, rapaz. Meu irmão de muitos anos, a gente corrupção não faz... afetiva, viu? Corrupção afetiva. Mas é de muitos anos mesmo, exato. Quem quiser que reclame. Mas a gente brinca, né, que quando tem que comer do bom e do melhor junto, a gente come, porque a gente já comeu... sal e poeira. A gente já comeu muita farofa d'água com carne do sol por aí. Já ralou muito osso, já. Né? Então, já roeu muito osso, como dizem. É uma feira. Pois é. No seu devido lugar. Em casa, de preferência, comendo de mão. Então é uma alegria a gente poder trazer aqui, né, no som da Band News FM, não só voltar a falar de Sapato do Meu Tio, vocês estão botando cartaz julho e agosto, sempre aos sábados. Vamos dar logo o serviço para a gente depois entrar mais no tema, fiquem à vontade. Então, o espetáculo está em cartaz no Teatro Módulo, como você falou, sábados de julho e agosto, às 19 horas. O Sapato Meu Tio, e é um espetáculo, por incrível que pareça, para toda a família, pai, mãe, avô, tio, criança. Tem ido crianças ao espetáculo, e é um espetáculo para adulto, né? Pelo horário, percebe-se isso. Mas tem ido algumas crianças... E elas estão gostando, também curtem, assim, a partir de, sei lá, dos É interessante seis isso, né? anos, Porque 7 o sapato, como a história são de dois palhaços, e a gente vai falar sobre o universo circense e do palhaço ambulante, remete ao público infantil imediatamente. Então, muita gente que não conhece a história ou não foi apresentada imediatamente associa o Sapato do Meu Tio, quando vê as fotos da gente, é um infantil. No entanto, ele não é infantil, é um produto adulto e ele é uma tragédia. Isso, exato. Só para ser mais específico em relação, a Alan falou dois palhaços, na verdade, a peça só tem um momento da peça que é curtinho, que você vê os dois palhaços atuando assim, em um número de palhaço, em um número de circo. Na verdade, é um palhaço mais experiente que tem um ajudante, né, que supõe-se que é tio e sobrinho, e esse sobrinho, nessa convivência, ele vai aprendendo a ser palhaço. No final você quer dar um spoiler aqui? Não dei não. Eu já falei que é um drama. No final, que o sobrinho também vira, se forma, digamos assim, um palhaço, aí fica dois palhaços, né? Mas a peça inteira, a gente vê os bastidores do palhaço. Então, Os bastidores. Durante o espetáculo, 3 vezes o tio sai para se apresentar, então o tio sai de cena, a gente não vê. A gente só vê ele saindo e voltando. Então o espetáculo, na verdade, conta o dia a dia Dessa aprendizagem. E aí que eu quero futucar. Não faz muito tempo a gente falou disso aqui, né? Nos referindo a um outro espetáculo. Mas nós falávamos aqui sobre, por exemplo, como a gente, você que nos acompanha no YouTube está acompanhando imagens aí do Sapato do Meu Tio com a atuação de João e de Alan no palco. Daqui a pouco eu vou até destacar, João, inclusive, que na temporada anterior foi diretor desse espetáculo, né? Foi para a cena. Não é incomum, atualmente, a utilização terapêutica de alguns mecanismos
mecanismos das artes para tratamentos diversos, coisas que as pessoas não conseguem pôr para fora e precisam se utilizar das artes para isso. Uma delas é o uso do clown, para que a pessoa consiga lidar com algumas dificuldades, algumas frustrações. O que é clown, Luiz Felipe? Clown é a técnica do palhaço, Alan Miranda? Sim, exato. Que nesse momento... Tem a controvérsia. É, porque a gente não tem usado no Brasil mais muita palavra clown, a gente tem ido para... Deixa eu falar sobre isso. porque o deixa eu falar especialista sobre aqui isso. é ele, na verdade. Professor, vamos Inclusive, lá. aproveitar para fazer uma ressalva na minha apresentação aqui. Você falou ator, diretor e você esqueceu palhaço. Não sei E se foi- professor também. Né? E é professor. Fica conseguir chamar a pessoa de sim. palhaço. Mas, inclusive, atualmente eu tenho sido mais tenho feito mais coisa palhaçaria do que outras áreas. Né, são duas perguntas. O clown, por exemplo, uma coisa que eu falo assim, na verdade, clown é só a tradução da palavra palhaço em inglês. O que acontece com o Brasil? Os primeiros palhaços que a gente vê no Brasil, eles vêm com circos italiano. E na Itália, o palhaço é pagliacci, que tem a ver com palha, que os palhaços usavam as roupas listradas que lembravam aqueles colchões de palha antigamente. Sim. E tem outra versão que é porque eles recheavam a roupa com palha para quando você batia, cair, não se machucar. Tem essas duas versões que são lendas e tal, né? Mas o que é real, conhecemos o palhaço com os circos italianos, então pagliacci. Só que aí depois vem o cinema, que é mudo, aí você vê com o Charlie Chaplin, com o Gordo Magro, isso aqui, nananã. E na Inglaterra, a origem da palavra clown vem da Inglaterra, que é Claude, significa camponês, que o palhaço é um desajustado na sociedade. E um camponês que chega na cidade, ele fica todo bobão. É o então, nosso tabaréu. exatamente. Então, é Claude que não se sabe como evolui para clown. Então, quando chega no Charlie Chaplin, Gordo Magro, eles são clowns. E aí faz essa relação, né? Por isso que fala, quando é sutil, quando não fala é clown. Quando é espalhafatoso, coloridão, é palhaço. Não, é a mesma coisa. É só uma abordagem diferente, porque o meio é outro. No cinema, você tem close. Não dá pra você botar aquele palhação que quando ele vai pintar o olho dele vem até aqui. Por que isso? Porque nessa época, quando o palhaço ganha fama, o circo é para 4 mil. O circo é grande. Sim. Pra você ser visto, você tem que estar com a... Tudo ampliado. Tudo tem que ser ampliado. e Cores tal, aberrantes. Entendeu? Exato. Então, por isso, é a mesma coisa. É só a tradução da palavra em palhaço pro inglês. Agora, tem diferença. Depois, dentro do clown é vasto. Você tem vários estilos. Tem palhaço que fala, palhaço que não fala. Tem um que usa mais técnica circense. Só que tem um cara chamado Philippe Goulier que popularizou um curso lá e tal, que trabalha com ele, chama de clown psicológico. Que é isso da gente que a gente faz aqui, é muito, no Brasil a gente bebeu muito nessa fonte aí, que é isso que consegue contar histórias, não só fazer números clássicos de palhaço, de cair, de bater, de dar risada, e a gente consegue contar uma história como o Sapato Meu Tio, um espetáculo de quase de 1h30, sem uma palavra, e você viaja assim na coisa. Sem Não tem palavra. Sem nenhum Não, começamos e inclusive nos despedimos em silêncio, né? Que é a técnica do palhaço, desse tipo de palhaço que possibilita isso. E, para fechar a sua segunda questão aí, Gente, do fenomenal, autoconhecimento, é que é o seguinte, a gente ri do diferente. Você não ri do que é comum, que Sim. é normal. Que é trivial, A gente- trivial. Por isso que a gente, infelizmente, e depois tem um riso, e tem vários tipos de riso, tem inclusive o riso preconceituoso. Por isso que você ri do negro, ri do gay, ri do... Porque você considera diferentes e tal. As pessoas são ensinadas a isso. Exatamente. Isso. E só que a gente quer ser igual, tem essa coisa de tribo, pertencimento, só que nós somos indivíduos, ou seja, somos únicos. Então qual é o princípio da palhaçaria? É você se conhecer, saber quem você de fato é, e quando você reconhece quem você é e tem coragem de se assumir como você é e botar isso pra fora, você vai ser diferente. Então, possível de ser ridículo. Ridículo. Então, ser palhaço, você passa por um autoconhecimento. E pior que isso, a autoaceitação. Errar Você tem que é aceitar, eu tenho perna Exato. fina, eu sou É. dentuço, eu sou gordo, eu sou meio Ser abestalhado. diferente é que é a questão, É a não um questão, problema. Não é problema, Não. Exato. E uma coisa que eu gosto de falar nas minhas oficinas é assim, o que tem de diferente não é defeito, são características que te autenticam, que diz que Sim. você... Se eu olhar, alguém que te Carimbo. conhece e vê você de costas, sabe que é você. Pô, não, aquele ali é... Aí, uma coisa que eu vou falar de Michael Jackson. Né? Aí Michael Jackson fez o quê? Cabelo crescendo legal, vou alisar. Lá não era legal não, vou afinar. Pele clara, não vou clarear. O que aconteceu com ele? Virou outra pessoa. Então, quando você começa a omitir, assim, recusar suas características, você vira outra pessoa, deixa de ser você. Agora, Alan, como é que você tem percebido a receptividade do público
durante e o pós-apresentação? Gente chorando depois? Muitas. Acontece muito de a gente estar no camarim, quem consegue ir, né? No camarim, porque a gente sai muito cansado. Então a gente tenta não ter essa coisa que é comum hoje no teatro, de a gente ir lá para foyer, falar com a gente não consegue, a gente está muito cansado. O pessoal chega assim, algumas pessoas a gente tem que abraçar para lidar com isso, porque como vocês brincaram no início, né, o tio e o sobrinho, só que quem está assistindo, independente de ser criança, adulto, a gente está reconhecendo a nossa criação ali, a forma como a gente, muito de nós, né, boa parte da nossa geração, porque o sobrinho e o tio não tem fala, a relação é muito no fazer, é muito na ação, e esse tio, ele quer passar para o sobrinho tudo que ele sabe antes que ele possa partir. E essa é boa parte da nossa relação com nossos pais, com os nossos professores. A gente, algumas pessoas nunca ouviram "eu te amo", das pessoas que nos deram o nosso caráter. Uhum. Então, é imediata essa conexão com o espetáculo, porque o espetáculo ele vai falar, na verdade, da gente. E essa coisa que o João fala, a comédia, ela se dá porque você vê o diferente. Mas o diferente e o novo, eles são uma forma de catarse diferente do drama. Por que é terapêutico? Porque a catarse, o objetivo dela é a gente aprender sem estar no lugar do outro. Então, quando eu vejo um drama e uma pessoa sofre, quando acaba, eu sofri, mas eu vou poder comprar pão na padaria depois. Enquanto o personagem lá morreu, sofreu, isso acabou. Eu aprendi com ele. Quando eu assisto uma comédia, uma situação cômica, é um novo que apresenta, não sou eu. E esse novo é uma catarse diferente, porque eu preciso me recolocar em relação a isso. Aí você vai ter, como o João falou, a comédia que vai colocar o oprimido para a gente rir, porque a gente não é oprimido, mas também temos a comédia que coloca o opressor para a gente rir, porque nós também não somos opressores. Então, a comédia, como o drama, tem caráteres educativos diferentes. O Sapato do Meu Tio tem os dois. Ao longo do espetáculo, você vai ver muita comédia nessa relação oprimido e opressor, mas daqui a pouco, em determinado momento do espetáculo... A chave vira, né? A chave vira e tá todo mundo fungando. E outra, viu, minha gente? Quando a gente... o bom desse espetáculo é que é o seguinte, muitos de nós, os neófitos, e aqueles que somos entusiastas, vamos tendo contato direto com o texto que não tem texto. Exato. E isso é espetacular. Quando montou esse espetáculo em 2005, ele foi indicado pro prêmio, né, Braskem em várias categorias, direção, foi um sucesso, tal. Inclusive a melhor texto. Eu assisti no Teatro Jorge Amado. Não ganhou, mas foi indicado para melhor texto. E ganhou o melhor espetáculo, melhor direção e melhor ator. Que hoje é o diretor, né? Que é Lúcio Tanquese, que ganhou como ator. E ele fazia o tio e agora eles inverteram, né? João passa a ser o tio, era o diretor, e Lúcio dirige agora. Alan e João, sucesso. Dizer que a Band News FM está sempre de microfones abertos para os projetos futuros. Só para reafirmar para quem está acompanhando a gente, o Sapato do Meu Tio no Teatro Módulo. Quais horários? Sábados, 19 horas. Então, ao sábado. Agora, julho, a gente está já finalizando o mês de julho, ficamos o mês de agosto todo. É importante dizer que esse espetáculo ele é financiado pelo edital Lia da Silveira, através do PNAB, que é o Plano Nacional de Cultura, Aldir Blanc, através da Secretaria de Cultura do Estado, Governo do Estado, Ministério da Cultura. Que memória. Perfeito. Tá vendo aí? Saindo daqui, vocês vão ali com Verena Veloso, porque a gente vai deixar registrado isso na agenda cultural também, por gentileza.